álgebra básica naturalmente baseia-se na compreensão da aritmética. Como já vimos, enquanto a aritmética lida com números especificados, a álgebra trabalha com problemas através da introdução de quantidades sem valores fixos, conhecidos como variáveis. A álgebra básica trabalha no campo dos números reais e complexos. O uso de variáveis para denotar quantidades permite que as relações gerais entre as quantidades sejam expressas de maneira formal e concisa, e, portanto, permite resolver um escopo mais amplo de problemas. As relações quantitativas em ciências e matemática são geralmente expressas como equações algébricas. A notação algébrica descreve as regras e convenções para escrever expressões matemáticas, bem como a terminologia usada para falar sobre parte de expressões. Por exemplo, esta expressão nós temos o expoente, o coeficiente, o termo, o operador, a constante e as variáveis. Um coeficiente é um valor numérico ou uma letra que representa uma constante numérica, que multiplica uma variável. As letras representam variáveis e constantes. Por convenção, letras no início do alfabeto, por exemplo A, B, C, etc., são normalmente usadas para representar constantes, e aquelas próximas do final do alfabeto, X, Y e Z, são usadas para representar variáveis. Elas geralmente são escritas em itálico. O papel de uma equação algébrica básica é fornecer uma declaração matemática formal de um problema lógico. Uma equação algébrica de primeira ordem deve ter uma quantidade desconhecida e outros termos que são conhecidos. A tarefa de resolver uma equação algébrica é isolar a quantidade desconhecida de um lado da equação para avaliá-la numericamente. Já vimos em outra parte a solução para x desta equação. A regra de ouro da álgebra. Qualquer operação matemática pode ser realizada em um lado de uma equação, desde que a operação idêntica seja realizada no outro lado da equação. A solução de equações algébricas básicas é realizada aplicando-se essa regra repetidamente a fim de isolar a quantidade desconhecida e avaliá-la. Potenciação e extração de raízes. Veremos agora duas novas operações algébricas. Elevar um número a uma potência n é multiplicá-lo por si mesmo n vezes. Escreve-se desta forma. Por exemplo, 2 ao cubo igual a 2 vezes 2 vezes 2 igual a 8. Um exemplo clássico de potenciação ocorre quando fazemos uma aplicação financeira. Por exemplo, aplicar R$1.000 com rendimento mensal acumulado de 1% por 6 meses temos, no final do primeiro mês, R$1.010, segundo mês, R$1.020,10 e no terceiro mês, R$1.030,30. Observe que a operação que estamos fazendo é como mostrado. 1,01 elevado à sexta é uma típica operação de potenciação. Agora, se 1,01 elevado à sexta igual a 1,06152, então a raiz sexta desse valor é igual a 1,01. Quer dizer, se perguntarmos qual foi o juro embutido numa aplicação de 6 meses com valor inicial de R$1.000, sabemos que é 1%. Ou seja, a extração da raiz é a operação inversa da potenciação. O valor 1,01 foi achado porque eu lhe disse que a extração da raiz é a operação inversa da potenciação. E você viu que 1,01 multiplicado 6 vezes é 1,06152. Agora, você pode perguntar, por exemplo, quanto é a raiz sexta de 2? Bem, nesse caso você terá que fazer a conta. X à sexta igual a 2. Ou seja, qual é o número que a potência de 6 dá 2? Vá à calculadora e encontre 1,122. Daí você percebe como era dura a vida dos matemáticos de antigamente. A potenciação é comutativa. Queremos saber se A elevado a B é igual a B elevado a A. Poderíamos usar, por exemplo, 2 ao cubo e 3 ao quadrado, e vemos que 8 é diferente de 9. Portanto, a potenciação não é comutativa. A potenciação é associativa. Queremos saber se A elevado a B elevado a C é igual a A, B elevado a C. De novo, vejamos um exemplo. 5 ao quadrado elevado ao cubo e 5 elevado a 2 ao cubo.
5/25 e 5/9, que são valores muito diferentes. Portanto, a potenciação não é associativa. A potenciação é distributiva. Queremos saber se AB elevado a C é igual a A elevado a B vezes B elevado a C. De novo um exemplo. Vemos que sim, a potenciação é associativa. Isso foi fácil, mas note algo importante. Para provar que a potenciação não é comutativa ou associativa, basta pegar um exemplo como fizemos acima. Mas para provar que a potenciação é distributiva, um exemplo só não basta. Temos que provar a hipótese para todos os exemplos. O expoente negativo. Vimos que elevar um número a uma potência n significa multiplicar esse número n vezes por si próprio. Mas no campo dos números racionais, a potência pode ser negativa. Por exemplo, tomemos inicialmente a ao cubo. Vamos dividir por a diversas vezes, como mostrado. É fácil ver que o padrão ao dividir por a é que o expoente vai diminuindo a cada divisão, tornando-se zero e depois negativo. Olhando de outra forma, vamos supor que n igual a 5, ou seja, 3 mais 2. Então, resulta a elevado a n igual a elevado ao cubo vezes a elevado ao quadrado. E de uma maneira geral, a elevado a p mais q é igual a elevado a p vezes a elevado a q. Agora, seja a elevado a n em que n igual a p menos q, 3 menos 2. Então temos a elevado a n é igual a a elevado ao cubo dividido por a elevado ao quadrado. E de modo geral temos a elevado a p menos q é igual a elevado a p dividido por a elevado a q. E agora, fazendo p igual a zero, temos a elevado a zero menos q igual a menos q. Ou seja, sempre temos 1 dividido por a elevado a q igual a menos q. E se a potência for zero, por exemplo, 2 elevado a zero, usando a expressão acima e fazendo p igual a q, temos a elevado a zero é igual a 1. Ou seja, qualquer número elevado a zero dá 1, exceto zero, pois aí é indeterminado. Realmente é estranho que ao multiplicar 5 por si mesmo nenhuma vez se obtém 1. Mas quem se importa com a lógica? A razão para ser assim é manter a consistência da álgebra. E se a potência for uma fração, por exemplo, 9 elevado a meio? Já dissemos que a extração de raiz é o inverso da potenciação. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 é 3. Então 3 ao quadrado é 9, a raiz quadrada de 9 é 3. A raiz quarta de 16 é 2. A qual potência devemos elevar 9 para obter 3? Portanto, para obter 3, devemos elevar 9 à potência meio, que é a raiz quadrada. É intuitivo que, ao elevar um número a uma potência, obtendo um número menor que ele próprio, este deveria ser menor que 1. A qual potência devemos elevar 8 para obter 2? Então note, 2 é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a 3 sobre 3, que é igual a 2 ao cubo elevado a 1/3, é igual a raiz cúbica de 8. Então sempre podemos escrever a raiz enésima de A é igual a 1 sobre n. Ou seja, elevar uma potência a uma fração 1 sobre n equivale a extrair a enésima raiz. Vimos que extrair raízes é desfazer ou inverter a operação de potenciação. Veja alguns exemplos. Agora, note algo muito importante. Você lembra que menos vezes menos dá mais? Por exemplo, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então perguntamos, existe algum outro número, além de 2, cujo quadrado é 4? Sim, existe. Sabemos que 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2 é 4. Mas vimos também que menos 2 vezes menos 2 é 4. Ou seja, 4 tem duas raízes quadradas, 2 e menos 2. Qualquer número positivo tem duas raízes quadradas. Isso é escrito da seguinte forma, desde que A maior que zero. E se A for menor que zero? Por exemplo, qual é o valor da raiz de menos 3? Bem, não há como dois números negativos multiplicados dar um resultado negativo, porque menos vezes menos dá mais. Então, assim como dividir por zero não faz sentido,
extrair a raiz quadrada de um número negativo não faz sentido no conjunto dos números racionais, e como já vimos, caímos no campo dos números complexos. Considere agora o produto menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo é igual a menos 8. Então, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Assim, embora não possamos extrair a raiz quadrada de um número negativo, podemos extrair a raiz cúbica de um número negativo. Sempre podemos extrair a raiz de um número negativo se o radical for ímpar. Por exemplo, raiz cúbica de menos 2 é igual a menos 3. Raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2.